Aqui nestes seus jardins suspensos, desenhados pelo seu amigo Gonçalo Ribeiro Teles, lembro-me de o ouvir dizer, antes da obra estar completa, que se sentaria aqui a ler e a escrever. De todas as coisas que fez na vida, qual é que fez mais? Política, ler ou escrever? Bem, como sabe, para a política é preciso ler, e ler muito, e escrever bastante, porque é uma função pró-política, que tem a ver com a política. Sei que há políticos que não sabem escrever, mas normalmente os políticos da República eram todos bons escritores e tinham pena fácil. Eu penso que escrevi muito, que tenho lido sempre ao longo da minha vida, compulsivamente, muito, não só livros, revistas, jornais, etc. Todos os dias leio, mas, sobretudo, falei. Porque a política é a arte de falar em público e responder àquilo que nos fazem. Sem o verbo da fala não é possível convencer as pessoas. Mas para falar bem também é preciso ler, porque senão cai-se no lugar comum. E para saber algumas coisas, não é? Convém saber algumas coisas daquilo que se fala. Daquilo que se fala. Bom, este é um lugar que eu conheço, sempre conheci, o seu velho escritório, a sua primeira biblioteca. Aqui estão alguns dos seus livros mais preciosos, primeiras edições, mas estão também os seus primeiros livros. Estão alguns dos meus primeiros livros, sim, porque, por exemplo, aqui esta parte toda é filosofia e eu comprei isto quando andava em letras e era filósofo. Eu andava em filosofia, estudei filosofia, está ali todos os filósofos gregos e depois por aqui fora toda a filosofia moderna, até à filosofia moderna que está lá em cima. Faculdade de Letras, que foi o seu primeiro curso, Histórico-Filosóficas, antes de Direito. Exatamente. Não é? Para quem não souber. Mas faz favor de sentar para falarmos um minuto sobre isto. Sabe que eu quando era estudante de liceu, era um estudante que não me interessava nada por muitas coisas, andava a pensar noutras coisas, no futebol, nisto, naquilo, e não tinha nenhuma curiosidade. Nas moças? Também. E não tinha nenhuma curiosidade intelectual. E o meu pai achou que devia estimular-me, o meu pai era um pedagogo, achou que devia estimular a minha... E então entregou-me a várias pessoas, entre eles o Agostinho da Silva e o Álvaro Salema, que era um filósofo e um homem de grande cultura, o Álvaro Salema, e o Agostinho da Silva, que toda a gente conhece hoje, um grande filósofo e um grande pedagogo, e ele tinha por missão conversar comigo e falar-me de cultura e despertar-me a curiosidade. São dois tutores. Exatamente. Que não era propriamente explicação de nada, era falar-me de literatura, falar-me de teatro, falar-me de cinema, falar-me dessas coisas. E eu aí comecei a interessar-me. Antes disso, na Foz do Arelho, quando eu ia para férias, a minha mãe dizia-me sempre, eu vou-te arranjar uns livros, parece que tu gostas dos livros de filosofia e tal. Li um livro ou dois de Conan Doyle, sobre Sherlock Holmes, fiquei entusiasmado com Sherlock Holmes, então comecei a ler todos os Sherlock Holmes, e a minha mãe ia às Caldas comprar o Sherlock Holmes. Tal. Depois o Emílio Salgari, essa gente. Sandokan. O Sandokan, tudo isso. E depois, um dia, caiu-me nas mãos os Três Mosqueteiros. Então, a partir daí, começou já a literatura mais séria. Com os Três Mosqueteiros, depois li o Conde de Monte Cristo e tal, do Dumas, tudo isso. Mas foi quando entrei para a Faculdade de Letras, eu estava para ir para Direito, mas depois, à última hora, desviaram-me para Letras, porque convenceram-me que o curso de Direito era um curso reacionário, não sei o quê. O Álvaro Cunhal, nessa altura... Já também foi um dos seus mestres, o Cunhal também foi um dos seus mestres. Sim, foi uma pessoa que teve influência em mim, porque era o Cunhal, já na altura. Mas era uma influência aqui, intelectual, literária, porque ele também tinha essa faceta, ou era uma influência puramente política? Que tipo na de altura conversas era puramente política tinham? E ele, enfim, falava-me dos landemans que amanhecem, não é? Que iam amanhecer no mundo, com a aurora da União Soviética, a pátria do socialismo. Não dizia landemans, devia dizer em português. Os amanhãs. Na altura falava-se um bocado francês como hoje se fala em inglês, como se dizem coisas em inglês.
E, portanto, nessa altura, o meu pai, que era autor do Novo Atlas Escolar, que era uma publicação que se vendia muito, porque todas as escolas, todos os alunos na altura do liceu tinham que comprar o Atlas, recebiam uma maquia bastante boa por ano, da Sá da Costa, como direitos de autor. Cerca de 100 contos. Isso era uma fortuna. Era muito dinheiro. Uma fortuna. Bem, e o meu pai, então, disse assim, agora tu vais para a faculdade, não há sementas, ali na Faculdade de Letras não havia sementas, ao contrário de Direito, só havia bibliografia. E eles davam a bibliografia, exceto os livros que eles próprios davam, porque os outros davam toda uma bibliografia imensa. E ele diz, estás autorizado até a 100 contos por ano, tu podes comprar os livros que quiseres. E foi assim que eu comprei esta parte de filosofia e depois comecei a interessar-me por livros portugueses e por literatura portuguesa. Mas quando é que começou a ser um leitor, na universidade. Como diz, compulsivo? Na universidade. Na universidade? Na universidade, sim. Na universidade, porque me interessei pela filosofia, pela história e depois interessei-me também pela política e pela literatura. Se tivesse de destacar uma influência intelectual, qual foi? Em todo esse período universitário? Nesse primeiro período foi a minha adesão ao Partido Comunista, a militância comunista, jovem comunista e depois democrática, por causa do MUD, que veio nessa altura. A adesão ao Partido Comunista tem a ver com a sua relação com o cunhal nessa época ou não? Tem. Mas não foi ele que me meteu no partido. Sim, mas em todo o caso, abriu a porta. Abriu a porta e eu tinha muita admiração por ele e tal. Fiquei com a ideia que ele era um homem de uma coragem fantástica e tal. E foi, isso é indiscutível. Depois, por volta dos anos 50, eu, evidentemente, comecei a ter, em 49, entrei em conflito com os comunistas, saí. Então aí comecei a ter até aí, o que é que eu tinha lido de textos? Era o Marx, era o Engels, era... O que é que achou quando leu o Marx a primeira vez? O Marx eu achei uma chatice medonha. Eu fiz várias tentativas para ler a Capital, nunca passei da 5ª página. É que nunca consegui, realmente. Depois... e os outros, o Lenin, não, o Engels, o anti-Düring e tal, o Engels sim, mais fácil. Depois, o Manifesto Comunista, que era do Marx e do isso era facílimo. Depois, havia os livros do Lenin, e isso então, o Estado e a Revolução e muitos outros, exceto o Empirocriticismo, que era um livro filosófico ou pseudo-filosófico, e esse realmente era muito difícil, foi muito difícil para mim de o ler e de chegar ao fim também. Mas o Lenin eu li bastante, o Lenin. E qual era na altura a sua ideia sobre aquilo? O Stalin, que era um tipo que, do ponto de vista didático, era bom, porque era muito eficaz e às coisas fundamentais. Como nós estávamos no período da guerra, a Rússia estava a combater, nós pensávamos que a Alemanha, o nazismo, a defender o mundo contra o nazismo, a flagela do nazismo e do fascismo, bem, eu estava com eles, evidentemente. Nunca leu o Mein Kampf do Hitler? Não, nunca li. Nunca leu? Não, nunca li. Nunca teve curiosidade de ler? Nunca tive curiosidade, sinceramente não. Eu sempre achei o Hitler um tonto, um louco, e um histérico. A partir do fim da guerra e da desilusão dos países ocidentais, eu comecei a evoluir no sentido de perceber que a liberdade era uma coisa extremamente importante. Mas quando é que se apercebe na sua vida, mentalmente, do Gulag? Isto muito mais tarde. Pois. O Gulag, ninguém falava do Gulag nessa altura. Só nos anos 50, não é? Nos anos 50, e quando eu comecei a ler o Kastler, tenho aí o Kastler todo, está aí à sua direita, todo o Kastler, que é um escritor fabuloso. Arthur Koestler. E que é um autor que desapareceu hoje, eu acho que já não se leu o Koestler. Não sei se se leu Orwell também, enfim, já se leu muito pouco. Não se leu o Koestler, mas devia-se ler, porque era um escritor fabuloso. E depois há toda a literatura francesa que eu começo a ler, não
não é? Eu não tenho aqui, tenho Mas tudo. assim, sintetizando, quem é que lhe abriu os olhos ou o que é que lhe abriu os olhos? Foram acontecimentos? Foram os acontecimentos. Porque aqui estávamos isolados, não Bem, havia grandes trocas intelectuais com Paris, nem com, enfim, nem com Havia. Eu Londres. fui a Paris em 1950 e pela primeira vez estive a fazer um curso de civilização francesa na Sorbonne e Foi a primeira vez que foi a Paris? Foi. E fui de comboio até lá. Mas passei, Sud Express. Sim, Sud Express. Passei toda a Espanha sem sequer olhar O comboio para Paris na sua vida é muito importante. Então não é? Sem sequer ver, quase não via a paisagem. Então. E quando cheguei a Andaia. depois de ir em Andaia, precipitei-me, tive que mudar de carruagem, porque os relhos eram diferentes, tive que mudar de carruagem, e a primeira coisa que fiz foi precipitar-me para uma banca de jornais e comprar os jornais todos da esquerda e tal, a começar pelo Humanité e tal. E depois era curioso, porque eu fui lá para essa coisa, as aulas eram na Sala Richelieu, no Anfiteatro Richelieu da Sorbonne, onde eu depois fui doutorado na Sorbonne, e onde eu também estive professor, no exílio, e é uma coisa curiosíssima, porque eu punha-me a ler o Humanité, e era como um chamador de meninas americanas para o meu lado, queriam saber, você é comunista? Porquê é que é comunista e tal? Dava-lhe um ar interessante. Dava um ar exótico, não é? E eu dizia, sou e tal. Bem, mas foi depois dos segundos julgamentos, depois da guerra, com Ana Pau, que era o Muca e essa gente toda, que foram mortos e julgados como heréticos, e o Tito. Eu fui acusado de desvio tituísta do Tito. Porque eu não podia acreditar que um tipo que era um herói nacional jugoslavo, um tipo resistente contra o fascismo e o nazismo, e que de repente aparece como um agente da CIA e do capitalismo. Mas a sua desilusão com o comunismo é anterior aos tanques em Budapeste em 56 pois. E, claro, muito anterior a Praga, não é? Muito anterior a isso tudo, mas isso vai muitos anos Porque há depois. várias fases de desilusão de intelectuais, Exatamente, como sabe, mas a com o comunismo. minha desilusão vem logo. Alguns aí. até se desiludiram há 6 meses. Sim, mas vem com o Camus. Quer Vem dizer, através do Camus, pois. Entre outros. Mas o Camus era um tipo que nessa altura punha a questão da liberdade. Era um moralista, um homem lúcido. Um moralista, um homem lúcido e um fabuloso escritor. Fabuloso escritor, exatamente. E o Sartre, que eu li nessa altura, comecei a ler L'Engrenage, por exemplo, uma peça de teatro fabulosa, e a ler também a Simone de Beauvoir, 12 anos de sexo, e os livros dela, por exemplo, é Mandarin, que é um romance admirável, porque é um romance em que vem todas as histórias da esquerda, do Camus de um lado, do Sartre do outro e todas essas coisas. É muito interessante esse livro. Bem, e eu antes disso tinha lido bastante literatura francesa, o Roger Martin de Hugar, o drama de João Barrois, que é uma coisa fantástica contra a Igreja, claro, e que estava praticamente proibido em Portugal, o drama de João Barrois, e o Thibault, que é um livro, um romance dos melhores que eu li em toda a minha vida. Aqui tem alguns, vamos fazer aqui uma pequena volta aqui pela... Tem alguns livros de direito aqui? Não. Não. Os livros de direito têm todos para a Fundação. Está tudo na biblioteca, porque tem várias bibliotecas, tem a da Casa de Nafarros, Sim. a da Casa do Algarve. Sobretudo muita literatura e muito livro ainda político, mas sobretudo toda a literatura francesa e russa, isto e aquilo, que eu tenho isso tudo, em traduções portuguesas. Tem várias edições da mesma obra, não é? Tenho várias edições, tem várias traduções. Bem, mas tem a Biblioteca de Cortes, a casa do seu pai, onde que é hoje também um museu, não é? Exatamente. Tem a de Nafarros, tem a do Algarve, do Val. A Biblioteca das Cortes e a Biblioteca da Fundação são mais ou menos da mesma dimensão, 20 e tal mil volumes cada uma. Aqui de Lisboa é uma biblioteca sobretudo política e direitos humanos e dessas coisas, tratados sobre ciência política, e
e livros gerais, por exemplo, grandes enciclopédias, coisas dessas, e a das Cortes é uma biblioteca, tanto quanto possível, regional. Tem a obra toda do Afonso Lopes Vieira, que era dali, os escritores todos leiriam. Tem também os livros do seu pai, não é? Tem os livros do meu pai, claro. Aqui estão todos os livros que eu escrevi. E livros que eu escrevi e livros, por exemplo, que eu fiz prefácios e etc. Porque, brincando, eu já tenho... É esta estante? É esta estante toda. Brincando, eu já fiz cerca de 30 e tal livros, volumes, com as coisas mais variadas, mas sempre mais ou menos E políticos. dos livros que escreveu, qual é aquele que gosta mais, ou de que se orgulha mais? Ainda é o Portugal Amordaçado? Portugal Amordaçado é um livro que marcou uma época, isso é um livro único. Mas depois eu tenho muitos livros depois disso, e estes últimos livros que eu escrevi, Um Mundo Inquietante, Português e Europeu, e esses livros assim que eu escrevi, e depois livros que escrevi com outras pessoas, porque eu já escrevi um livro com o Sérgio Sousa Pinto, sobre a nova geração e a esquerda moderna, com o Frederico Maior, que agora vai ser lançada em alemão, não é? Em Berlim. E escreveu com aquele russo que agora não, isso não fui eu que escrevi, isso foi ele. Foi eu que escreveu. Eu nem sequer fiz prefácio, não quis fazer nada. Esse russo, com muitas consoantes e poucas vogais, e um nome difícil de dizer, e também escrevi com o Fernando Henrique Cardoso, um livro com o Fernando Henrique Cardoso, diálogo em português. Já agora, aquilo ali é o Malraux, não? Este é o Malraux. Este é o Malraux. Nós falámos dos franceses, não foi uma influência também o Malraux para si? Absolutamente. L'Espoir. Até para mim. L'Espoir. Não, mas ele era ele era um escritor fabuloso, as antimemórias, etc. Mas o Malraux, que era uma pessoa cuja vida para mim não é muito simpática, até mesmo do ponto de vista político, mas é um escritor fabuloso, para meu ver. E ele foi o homem da Guerra Civil. Pela Vieira. Isto é pela Vieira da Silva, que era amiga dele e fez ele, com os olhos do Malraux, e que me ofereceu isto. Um dia estava-lhe a falar com um grande entusiasmo do Malraux, e ela disse-me, espera lá, porque a Vieira da Silva era cultíssima. E ela disse, espera lá que eu vou-lhe oferecer alguma coisa. Ofereceu-me isto. Eu limitei-me a encatilhar, é um original. E aqui das suas primeiras edições, qual é a mais preciosa? Não em termos eu tenho monetários? Eu tenho várias edições preciosas. Tem uma primeira edição da mensagem, não é? Não, a edição da mensagem está aqui. Esta edição é uma edição fabulosa da mensagem, porque é o primeiro volume da mensagem, o único livro que ele publicou em vida, como sabe, mas que tem uma dedicatória dele próprio, Fernando Pessoa, isto é que é raríssimo, ou Eliezer Kamenevsky, que era aquele que tocava o violão nos filmes no Cotinel e Telmo, exatamente esse. Bem, e que vimos, aliás, a sepultura dele quando visitámos a Sinagoga de Lisboa. Exatamente, lá está. A sepultura, enfim, a lápide. Não sei se está a sepultura, mas está lá. Mas eu aqui tenho, por exemplo, estes livros, por exemplo, este livro, que é um livro fabuloso também, que é um livro onde estão toda a polémica do bom senso e do bom gosto em 1870. Feliciano de Castilho. Ao Feliciano Castilho, começa com Antero Quintal e tem todos os folhetos que foram publicados na polémica, todos eles, está a ver? Isto com as brochuras, exatamente, com as capas das brochuras todas, isto é uma coisa realmente... No tempo em que ainda havia polémicas intelectuais em Portugal, que é uma coisa que hoje não existe. Está a ver? A dignidade das letras e as literaturas oficiais. Tem alguma primeira edição do Eça de Queiroz? Tenho, então não tenho. Claro que tenho. Mas antes de lhe mostrar, tenho aqui também esta, que é importante, que é do Ramalho Ortigão. As farpas do Ramalho Ortigão e do Eça, em primeira edição, com as capinhas, porque eu, além de bibliófilo, além de interessado pelas letras, sou bibliófilo. Isso aprendi com o meu amigo Raul Rego, tinha uma biblioteca fabulosa. O Rego tinha uma biblioteca de um valor inestimável. Felizmente a filha dele é também bibliotecária. E conservou essa biblioteca? Tem conservado, as farpas. Está a ver?
1874. É uma primeira edição, mas está assim conservada. Está muito bem conservada. Foi comprando ali nos alfarrabistas da Baixa. Exatamente, vamos visitá-los. E hoje aqui, tem aqui este livro, também é uma primeira edição, dos Gatos, do Ferro de Almeida. Mas são edições bem conservadas. São muito bem conservadas, mas tenho montes de outras edições. Tem aqui o Camilo Castelo Branco, por exemplo. Ninguém leu todos os livros que tem. Não, ninguém. Mas pelo menos tentou, como dizia o Jorge Amado, dizia isso das mulheres, não é? Deve-se tentar. Exatamente. Não custa nada tentar. E já que falámos de Jorge Amado, também foi uma das suas influências, não foi? Absolutamente. Mas que já na idade adulta, depois foi amigo dele? Depois fui muito amigo dele e da mulher, que morreu agora. Da Zélia. E este também é uma primeira edição, das Trevas, do Camilo Castelo Branco. Mas tudo isto aqui, em grande parte, são edições, primeiras edições. Eu tenho umas 70 primeiras edições do Camilo. Tudo isto é Camilo e tudo isto eu sou mais apaixonado por essa. Entre Camilo e essa ou essa? Sim, o essa. Mas apesar disso, tenho aqui uma camiliana de primeiras edições, não só de outras. Agora do essa. Do essa eu suponho que esta é a primeira edição, é uma primeira edição dos Maias. Está a ver? É de 1888, salvo eu. Os Maias, primeira edição. Claro que tem muitas outras edições. Foi comprado. Continua a pôr o seu nome, a sua assinatura sim, nos livros. Normalmente põe o Coisa meu que nome. também já ninguém faz, enfim. Mas isto aqui são edições que foram publicadas. Por exemplo, esta é uma edição inglesa do Essa de Queiroz, que eu também É a compro. Ilustre Casa de Ramires. A Ilustre Casa de Ramires. Mas tem muitas outras edições e do Camilo. Tenho aqui algumas edições também extraordinárias, como esta, por exemplo, que são As Novelas do Minho, que é um livro fabuloso. Já espero que já tenha lido. Já li, já. Há muitos anos. Também com as capas, com as capas de origem. originais. Está a ver? São coisas realmente únicas. Mas não é só livros daqui desta zona, isto aqui é tudo, como lhe digo, de literatura portuguesa. Aqui são dicionários e enciclopédias, que eu trabalho como a internet só trabalho por interposta pessoa. Bom, aqui não há computador. Não. Eu trabalho por internet com a minha secretariosita e outras. Que estão lá e eu estou a escrever. Como o telemóvel também, só trabalha com o telemóvel por interposta pessoa. Exatamente. E com a coisa eu estou a escrever e tenho uma dúvida, não sei o que é, uma data, ponho E elas vão uma coisa ao em Google. vermelho e elas depois resolvem esse problema. Mas não se interessou, já não tem cabeça para aquilo da internet. Não é uma questão de cabeça, é uma questão de jeito. Eu fui sempre por conta à máquina. Mesmo a máquina de escrever, eu usei máquina de escrever. Sempre à mão? Não, só em França, porque tinha lá no Oblé sobre isso. Desculpa lá, Mas aqui tem, por exemplo, o que é isto Teófilo. aqui? Porquê que está aqui a mãe do Rembrandt? Ao lado, Não, aliás, de essa uma mãe- rolha. Essa mãe do Rembrandt tem a característica de ser eu. Porque é muito mãe- parecido. a mãe do Rembrandt. Sou eu. Isso é moi. Isto foi um amigo que lhe Foi enviou um isto amigo que achou que me trouxe piada. isso. Que está aqui Encontrou isto no museu. ao lado, aliás, de uma rolha. Que sou eu também. Que é, pois aí, objetivamente. Mas isto é todo o Teófilo E a Braga. sua mãe aqui É a e minha o mãe. seu pai. Tenho aqui tudo isto é, como imagina, tudo edições muito, ou primeiras ou muito próximas, mas tudo Camões. isto é Teófilo Braga. Eu tenho toda a obra de Teófilo Braga, que foi o escritor mais produtivo de todos. Aqui tenho o Oliveira Martins, tenho o Antero, lá em cima, aqueles livros todos ali em cima, é uma primeira edição, vem muito bem encadernada, é uma primeira edição do Vieira, Tem do os Padre sermões, António não é? Vieira. Sim, sim. Tem tudo. As cartas, tal, isto é tudo Vieira, Manuel Bernardo, etc. O Bocage, está cá o Bocage, Também tenho aquela incluindo edição. O cara é grande poeta. grande poeta, Grande poeta. inclusive as poesias eróticas. E este é o meu pai, num esboço feito por o Belmanta, para o retrato que está ali na sala, que eu já vou mostrar. Bem, isto aqui são fundamentalmente quadros
Mas eu Aliás, há gostava de duas mostrar presenças dominantes nesta casa, onde vive há mais de 50 anos. mais 50 Mais de anos. 50 anos. Que são os livros e os quadros. Bem, e o resto da casa onde se vive. Mas este é o retrato do Abel Manta feito do meu pai, que Do seu estava pai. no escritório de advogado, quando eu liquidei a minha profissão de advogado e da baixa da ordem, porque achava que a política e a advocacia são coisas incompatíveis, visto que Oh, mas há os quem não advogados- ache hoje. a maior parte, mas o Zenha e eu demos baixa quando entramos para o Ministério, porque pensámos, e bem, acho eu, que a advocacia defende interesses privados e A política defende interesses públicos. e que são incompatíveis e que não se devem misturar. Isto é uma coisa que eu trouxe Isto é uma peça do lindíssima. Vietnã, é uma peça lindíssima. Não, eu comprei em Hong Kong, mas é do Vietnã e este é o tal quadro do Abel Manta sobre o meu pai. Tem vários Vieiras da Silva, tem aqui um Batarda, não é? À tarde. Este é do Soares, do António Soares, que era um grande pintor também, que eu ainda conheci. Aqui são coisas do Botelho. E ali Oliveira. estas duas é que eu gostaria que vissem. São dois retratos de senhoras mundanas de Paris, feitas por Abel Salazar, que era um sábio e um pintor extraordinário. Muito bonito. O Abel Salazar. Aqui é outra sala onde tenho muita literatura portuguesa, mas tenho também... Ali tem aquilo tudo é Fernando Pessoa, não Aquilo tudo é? é Fernando Aquela Pessoa. distante é Fernando Pessoa. E em cima é o Teixeira Gomes, e aqui tenho o Guerra Junqueiro, o Gomes Leal, por aí fora. Aqui tem todo o Aquilino Ribeiro, etc. Os tipos da presença, o Casais Monteiro, o Régio. E falando de presença, aqui estão as revistas todas, na E Seara aqui Nova. são revistas literárias, por exemplo, tem aqui a Águia, tem aqui a Contemporânea, tem ali a Revista de Portugal, do Bessa de Queiroz, e depois tem aqui a Atlântida, o Tempo Presente, Contemporânea. a Revista Contemporânea, toda a Seara Nova, e o Vértice aqui. Mais algumas, Temos claro. as grandes revistas As grandes das revistas. correntes eu políticas e comprei-as literárias. não é? todas, é importante tê-las aqui. Esse tempo acabou. Não acabou, Deste que tipo de ideia. revistas, eu acho, não há. Não há. Já agora vou-lhe mostrar aqui, se me permite, uma coisa mínima, mas é um livro do João Gachá Simões, que eu fui muito Sim, amigo, a biografia do Essa. Que é a biografia Também do tenho Essa. essa edição. e que ele me ofereceu com esta dedicatória. Porque muitos destes livros estão com dedicatórias, e isso é que é interessante, porque estes são os contemporâneos. Ao Mário Soares. Sim, esta biografia de um mestre da liberdade intelectual com a admiração e a E a amizade. amizade. E ele diz que eu sou mestre da liberdade social. Porque é engraçado. Mas ele era socialista, inscrito no Partido Socialista. Era inscrito? Ah, pois, Não sabia. ele e o Régio. Sempre foram, e o Adolfo Casares Monteiro, fundador. Bem, este é mais um quadro lindíssimo do Abel Salazar. Pronto, vamos para cima. Bem, aqui, este é o quarto andar. Estivemos no terceiro. Guardanapo que comprou para guardar livros, não é? Sim, para guardar livros. Quadros. Esta era a casa do José Manuel Galvão de Galvão Teles. Teles. Eu agora comprei estes dois andares, o de baixo e este. Ainda tenho lá mais um em cima que já vai ver. Como é que tem isto organizado? Isto é filosofia contemporânea e religiões. Tudo religião. Religiões. Tem aqui muitas coisas, as teologias todas e tal. O dicionário das religiões, o Teo, a Bíblia, o dicionário ilustrado da Bíblia, tudo isso. E depois Não tem está o aqui Garrodi ali em as cima. grandes, bem, o Garodi, o Edgar Morin, Ana Arendt. o Edgar Morin, Ana Arendt, tudo isto está por aqui, não é? Grandes filósofos. Mas isto aqui é Deus, como vê, Deus, as biografias de Deus, etc. É muito interessante essa coisa de fazer uma biografia de Deus, porque Deus parece quase uma figura
criada pelo homem. E no seu entender é assim que Pois, é disso porque que se trata. é realmente difícil, comparando todas as religiões, não Não perceber as semelhanças. Não, e não perceber as diferenças que houve entre os milénios, na sucessão dos milénios, e como é que foi evoluindo A figura. de Deus. Boas figuras. E isso é Mas que há eles chamam- semelhanças, não é? Há um Então, autor que chama a biografia de Deus. é um projeto ambicioso, no mínimo. Projeto ambicioso. Bem, Cada uma destas salas está dedicada a guardar livros, com exceção provavelmente desta que tem Sim, quadros, essa- não é? não, essa tem quadros e é uma sala para se poder conversar com amigos e tal. Uma vez que eu vim cá, já há algum tempo, isto ainda estava tudo a ser arrumado, agora já Sim, estava a arrumar os seus livros. Estava, isto trabalhou medonho, mas lá consegui arrumar. Aqui está. Gosta de arrumar livros, que é uma coisa que eu não gosto Eu nada, gosto gosto de de os arrumar ter livros, mas arrumados. não tenho força agora para os arrumar. Sobretudo para os meter lá em cima. Lá em cima. Pois é, mas isto aqui é só arte. Arte portuguesa. Porque a arte universal está espalhada aí por todas as casas. Aqui são os livros que eu preciso para trabalhar agora e que estão aqui. Não tenho Olha nenhuma lá coisa. está aquilo que comprámos quando Exatamente. fomos a Córdoba, em Sevilha, Exatamente. do FISC, que o nomeia assim. E tem aqui, isto é história. Isto é tudo história. História de Portugal e História Universal. Mas antes de ter esta casa, onde é que tinha estes livros todos? Espalhados? Tinha caixotes, tinha debaixo das quebras, Pois, tinha... é como eu. A minha casa Ou uma grande há livros, não há um lugar vazio por causa E, dos livros. e agrada-me muito. Por exemplo, Eu já o meu dei neto imenso. agora Não dá que se livros? licenciou- Não dá. Não. Eu já dei. Dei para a Pois, Fundação, para a dei Fundação. 20 mil ou 30. Eu, aliás, acho que vou já dar alguns à Fundação também. Isso é uma boa ideia. E eu dizia-lhe uma coisa. Eu, por exemplo, dá-me gosto, o meu neto, que agora se licenciou em História, estava a fazer os exames e disse, não encontro um livro de História assim. Anda cá. Está cá tudo, Está cá não é? tudo. Então, levou daqui 3 ou 4 livros e tal, ficou satisfeito. Agora, aqui é a parte da África. Estes são os livros todos sobre o ex-império ultramarino e a África independente. Estão aqui. Não está cá tudo, porque tem muita outra coisa que Tem ainda muita não vai, coisa na Fundação que ainda não também. vai para aí. Tem muita coisa na Fundação, claro. E depois aqui são espanhóis. Esta parte não está. Ortega y Gasset. O Ortega Gasset, lá em cima está o Unamuno, aqui está o Otávio Paz. Isto ainda não está bem organizado, não é? Porque tem aqui Tierno modernos, Galván, seu Tiago amigo. Galván, está por aí. Tudo o que é espanhol tem uma grande biblioteca espanhola e latino-americana. E lê Aqui. fluentemente em espanhol e em francês, não é? Sim. E aqui, isto é Franceses aqui. Aqui são franceses. Não, franceses e não franceses. Está aqui, por exemplo, Stefan Zweig, está aqui a correspondência entre o Schiller e o Goethe, mas não está organizado Alemães, ainda. austríacos. Estão alemães, austríacos, Lawrence. americanos, etc. Tudo isso aqui. Mas a grande massa Olha, dos pessoal. livros de literatura estrangeira tem-nos em Navarro. Sim, uns largos milhares. E tem alguns também no Val, não tem? Na Casa do Val. Sim, são coisas que eu levo para lá e volto. Esses são livros de torna-viagem. E aqui Deste lado, o que é que está? é a literatura Torga, estou ali a portuguesa ver. que não chega. São essas, por exemplo, o Torga. O Torga, primeiras edições, está lá embaixo. Mas aqui estão segundas edições que eu fui recebendo, que me deram. Torga, que foi seu amigo também, não é? Exatamente. E aqui tem. Isto também é a literatura portuguesa. E Já aqui, agora, onde é que está o António Machado que deu o título a este está aqui. programa? Está aqui. Isto aqui são livros de história que ainda tem aqui lá para baixo, de história do século XIX e de estudos sobre o século XIX e XX. Aqui tem literatura brasileira, muita literatura brasileira. O Machado, ora bem, onde é que eu pus o Machado? Não está com os espanhóis? Está aqui. Isto aqui é está tudo aqui, Espanha. isto é Isto Espanha aqui é tudo novamente. Espanha. Mas eu tenho aqui as obras do Machado. Ainda ontem estive
a pô-los aqui. Benito Pérez Galdós, Pio Baroja, Blasco Ibanhas. Cá está o Machado. As obras completas do Machado. Eu não tenho esta edição. Mas tem aqui também. Pois. Olha. Ah, tenho esta. Pois, tenho aqui esta. Não, mas este é do Manuel, Manuel e não. António Machado. Mas eu tenho uma edição do Machado encadernada, vermelha. Está a ver? A Sonata do Outono, Valle-Inclán. Isto é uma primeira edição. Comprou eu também tenho muito. Sim, tenho comprado em Espanha. Em alfarrabistas Eu tenho uma espanhóis. edição do Machado encadernada, vermelha, lindíssima. E aqui tem o Salvador Madariaga, tudo Salvador de Madariaga. Semprún, seu amigo Blasco, também, é? O Semprún. O Semprún tem tudo. O Blasco Ibanhas, o Garcia Lorca, claro, tem tudo. O Garcia Lorca está aqui, porque não coube ainda, não está. O Garcia Lorca está aqui todo. O Alberti. Olha, esta edição do Ubaldo e do Drummond. Isso é tudo, isso é tudo Brasil. E aqui é mais Brasil, isto aqui é tudo Brasil. Mas também tenho muita literatura brasileira, por exemplo, o Jorge Amado e as primeiras edições do Rico Veríssimo, isso tudo está na Farros. Muita literatura está na Farros. Aqui tem. E agora vamos ver a parte final. Agora vamos ver a parte final. Vamos ver aqui a parte final. Aqui, esta, já vimos que é a parte das religiões. Vamos ver aqui a parte, aqui não é para filmar, vamos ver aqui a parte da política. Parecia que eu não tinha política. E aqui tem toda a política. Essa frase parecia que eu não tinha política, tem uma certa graça. Está a ver? Política, ecologia, tudo isto. E aqui, isto era uma casa de banho. Esta parte que eu também transformei, que está cheia. Americanos ali em cima. Sim, americanos e todos. Está ali o Clinton, o Bloom, etc. Margaret Thatcher, Léon Blanc, Willy Brandt, seu amigo. Tens todos, o Mitterrand está Mitterrand, e o Mendès de France. Por aí fora. Mas aqui também estão as coisas dos americanos. Está a ver aqui os americanos. Olha o Clinton, os americanos, o Kissinger. E os latino-americanos, Garcia Márquez, eu tenho isso tudo. Cortázar? Está lá ainda não veio. Ainda não veio, ainda está no caixote. E tenho muitas, eu vi ali o Otávio Paz, mas tenho primeiras edições do Otávio Paz. Agora... Vargas Llosa? Vargas Llosa, claro. Algumas destas personagens passaram pelo Palácio de Belém quando era presidente. Sim, mas antes disso eu já os conhecia. Sim, mas quer dizer, lembro-me que promoveu uma série de encontros, que infelizmente hoje já ninguém faz, com escritores. Eu recebi um prémio em Bruxelas, um prémio mexicano. Eles quiseram me dar uma condecoração qualquer. Estava lá o Carlos Fuentes. E então o Porfírio Morilhões, que me conhece há 40 anos, contou que eu escrevia artigos para uma revista espanhola que se publicava na América Espanhola, que era editora a Vitória Quente, grande figura da Espanha, republicana, e que escrevia sobre Portugal, e estava em Portugal, não podia escrever com o meu nome, senão... E então escrevia com o nome de Carlos Fontes, à portuguesa. Foi uma coisa que eu inventei, Carlos Fontes. Bem. E então o Carlos Fuentes, que estava lá, ouviu aquilo e depois falou e disse assim, bem, eu posso garantir aqui uma coisa, é que se eu vou ser exilado no México um dia, nunca se sabe se acontece ou não acontece, vou escrever sempre com o pseudónimo Mário Soares. Ou neste caso, Mário Soares. Mário Soares. Com X, com Z. Este quadro que aqui está, comprei-o eu há muitos anos no México,
que é um grande pintor mexicano, Que é o Rufino Tamayo, que não é é? o Tamayo. Exato. Que é e este era uma Malangatana. Malangatana, foi-me dado por dito Malangatana, de quem eu sou velho amigo. Foi-lhe oferecido pelo Malangatana. Foi. Este escritório está todo arrumado agora. Este que escritório maravilha. agora está arrumado e este escritório é o escritório onde eu vou escrever nestes últimos anos que me falta viver. Sente-se aí, faz favor. Muito bem acompanhado. Aqui tem o Essa. O essa, claro, mas aqui Atrás só de estão. si também está uma companhia, está o Filipe Gonzalez, a Mary Robinson, o Mitterrand Bem, e o Helmut Schmidt. E e aqui o Sarney, não é? Sarney. E E o Averroes ali em cima. a verdade é que eu aqui tenho os livros que julgo que preciso para aquilo que eu quero fazer ainda de escrita, que é uma reflexão sobre o século XX e o século XIX, o que é ser de esquerda hoje, e um livro que eu estou a acabar, que se chama Elogio da Política. Temos aqui o Camarões todo, temos aqui o Rua Proença, temos aqui o Jaime Cortesão, temos aqui o Sérgio. E os temos aqui ensaístas. também um desenho do Pomar que é Temos um desenho do que é Pomar, você. que é um No tempo desenho da que prisão, ele fez não? na prisão. Vê-se muito mal daqui, não sei se você consegue distinguir. Mas Eu consigo, vejo sim. muito mal. Não sei se Um dos primeiros desenhos do Júlio E Pomar. ali é um autorretrato do Pomar Isto é muito engraçado. que ele me deu, porque eu lhe disse em público uma vez que quando ele era novo era muito feio, agora está muito composto, mas antes era muito feio. A mulher ficou zangada comigo e disse: o quê? Ele não é nada feio, nunca foi feio. Bem, e tal, quem bonito ama, Feio, não, quem o feio quem ama, feio ama, bonito bonito lhe lhe parece. E ele disse-me, passado uns dias, não disse nada na altura, passado uns dias mandou-me isto, e disse, para ver que ainda eu era mais feio do que tu julgas. É muito engraçado. É bom ter bons amigos. É a coisa mais importante da vida, é ter amigos. É bom ter bons amigos. E fazer a vida toda E amigos acompanhado de interessantes. amigos. É, e amigos Porque eu, interessantes. reparando desses escritores todos e desses intelectuais, dessas figuras, que foram as maiores figuras do pensamento português, no século XX e no século XXI, eu fui amigo de todos, praticamente. E fiz a vida com eles, a discutir com eles e a falar com eles. Com eles e com elas, não E é? com A elas, Ciara claro. Melbrainer, por exemplo. Natália foi Correia, Natália. todas essas. A Irene Aziz, Mas havia uma discussão intelectual e política permanente Irene Lisboa, entre políticos e entre escritores que Sem hoje, dúvida. bem sei que vinha do mundo da resistência e vinha da resistência ao antigo regime, mas hoje não há esse diálogo. Os escritores são arrebanhados e os eu intelectuais acho que são arrebanhados para encontros dos quais não resta nada. Não há polémica intelectual hoje em Portugal. há Isso não pouco, há pouco. Não. Devia haver mais, Há chicaneria, há intriga, mas polémica. Eu já quis fazer vários, Polémica não já há. propus vários presidentes de Câmara fazer tertúlias político-literárias Sim, e sim. culturais para discutirem, abertas às pessoas e tal. Era preciso gastar uns cobres. tostões, não é mais do que isso. Mas não há dinheiro para essas coisas, há dinheiro para outras, claro. Isto é a cereja em cima do bolo, não é? Pois é, isto é uma. Estamos agora com muito sol aqui, mas isto é muito agradável para se estar aqui a ler e a escrever, ou escrever ali, vir aqui de vez em quando passear, ver a vista do Campo Com Grande. estas árvores todas, Com estas árvores todas. os aviões a arrasar sobre a cabeça. A Biblioteca Nacional. Não me diga que não é adepto de Alcochete só para tirar os aviões aqui de cima, Não sou não. Eu sou adepto de, Mas da este jardim conservação foi este jardim, do aeroporto, embora com voto secundário. Este jardim que chama Suspenso, não é? É. Jardins Suspensos do Campo Grande. Foram feitos pelo seu amigo Gonçalo Ribeiro Teles. Claro, não é? quem é que Estão tinha muito dedo para bonitos. fazer isso? Não, o Gonçalo. Senão o Gonçalo Ribeiro Teles, não é? Aqui à noite, nós estamos a estudar por aqui uma espécie de um paraventos, mas aqui à noite, quando não há vento, e normalmente não há, tudo isto fica muito bem, não é? Lembro-me de o ouvir dizer, quando isto estivesse pronto, que até se sentava aqui fora a ler e a Vamos escrever, não é? Vamos sentar aqui. Eu sempre tive a paixão da escrita, como você sabe.
E realmente sou um escritor frustrado, visto que não escrevi. Eu gostaria de ter escrito ficção, mas tentei algumas vezes, mas não foi por diante, porque a minha vida correu sempre de uma maneira um pouco Não atribulhária. se pode ser um homem da ação e ser escritor. É difícil. São coisas incompatíveis. Não é impossível, mas é difícil. Mas é muito difícil. Veja que o Monroe foi Sim, mas um grande homem da ação, esteve metido em tudo aquilo que era difícil no seu tempo e, ao mesmo tempo, foi um grande escritor. Mas tem razão, o ofício da escrita implica uma grande disciplina e uma grande permanência. Uma imobilidade. E eu sempre quis ser escritor e tinha essa ambição. O meu pai achava que eu devia avançar como escritor, mas nunca consegui escrever, senão livros, ou livros políticos, ou livros que têm alguma coisa a ver com a política. Propriamente livros de literatura escrevi pouco, escrevi prefácios, escrevi coisas desse género, mas pouco. Mas enfim, agora tenho pouco tempo já para escrever, mas tenciono escrever ainda bastante. E é para isso que eu quero ali este bom sítio. Não tenho desculpa agora para não escrever. claro. Posso escrever aqui quando não Tem a estiver mesa, vento e o bom tempo, posso escrever cadeira. lá dentro. Embora aqui Posso. para escrever à mão tenho que pôr aqui Mata borrão, uma cartolina. cartolina.